Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada no Facebook ou no Instagram, ver o convidado que esteve aqui durante o dia, ou mesmo os programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma relembrada nos posicionamentos que foram aqui colocados. Nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor. Lentes com filtro azul a partir de R$ 140 em até 10 vezes em todos os cartões. A Ótica Santos fica na Astrogil do número 31. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. E Espaço Vôlei, local onde a Liga Santamanense de Vôlei divulga os seus eventos. Nosso papo de hoje, um papo muito legal que vai ser com a Maju, Maria Júlia, nossa companheira aqui de muito tempo aqui do Zona Esportiva, né, Maju? Satisfação recebê-la aqui, Maju. Oi, Tessis, que bom. Tudo bem? Depois de bastante tempo a gente conversar de novo, né? Isso aí, oi, Tessis, olá para todo mundo que acompanha a TV Santa Maria, é um prazer estar aqui novamente, agora na Casa Nova. Que legal, né? Pois é, estamos aqui já há uns 2 anos, já estamos aqui batalhando aí nessa luta aí pela comunicação do nosso esporte, tentando divulgar o máximo possível o esporte, sei que tu também batalha também nessa ingrata função, né, de divulgar o nosso esporte, principalmente o esporte não profissional. Eu vou te perguntar o seguinte, Maju, sempre pelo que a gente conversa contigo, tem um conhecimento muito grande em todas as áreas quase do esporte. É um elogio que eu faço porque realmente a gente acompanhou durante muito tempo a tua trajetória. E da onde vem esse amor pelo esporte, Maju? Como é que o esporte entrou na tua vida? Então, eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sou formada em jornalismo aqui pela UFSM, mas eu entrei na faculdade de jornalismo em 2013 por causa do jornalismo esportivo e não pelo jornalismo por si só, sabe, completo. Eu sempre gostei de acompanhar competições esportivas. Eu, curiosamente, não tenho nenhum jornalista na minha família. Foi espontânea a tua participação, ninguém te influenciou? Não, nesse quesito ninguém me influenciou. Durante grande parte da minha infância, eu queria ser veterinária, porque eu gostava muito dos animais. E aí, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu fiz um teste vocacional, já começava aquela inclinação para qual curso fazer na faculdade, né? Fazer Enem, essas coisas todas. E eu fiz um teste vocacional e saiu na área da comunicação para mim. Porque eu era uma pessoa com bastante desenvoltura, eu gostava de conversar, eu era curiosa. Só que daí saiu aquelas opções, comunicação social, mas qual comunicação social? Aí eu tive que ir atrás, eu não gostava muito de publicidade, não me adaptava, não tinha muita simpatia pelas outras habilitações e como eu gostava muito de esporte, eu praticava esporte durante o ensino médio e eu gostava de acompanhar principalmente futebol, eu fui para o jornalismo, mas foi por uma inclinação por causa do jornalismo esportivo. Eu olhava os jornalistas esportivos na televisão, acompanhava pelo rádio também, e eu pensava, nossa, eu gosto muito de competições esportivas, então eu poderia unir as duas coisas, sabe? Estar trabalhando e fazendo algo que eu gosto ao mesmo tempo. Pois é, mas tu chegou a praticar esporte ou não? Cheguei a praticava com mais frequência no ensino médio, eu era do time da escola, participava de jergues, essas competições, jogava basquete e handball. Então tu chegou a praticar, Pratiquei, porque às vezes tu
faz o jornalismo esportivo, mas tu não tem aquela vivência muitas vezes, né, da competição. Sim. É importante tu ter aquela vivência até para te entender certas situações, né? Exatamente, porque é muito diferente você falar sobre esporte, falar sobre o mundo esportivo sem nunca ter vivenciado isso, né? Sem saber o que o atleta realmente passa na pele em relação a competições, dia a dia, treinamentos principalmente, lesões, porque por mais que eu jogasse pelo time da escola na época, que eu escolhi o jornalismo esportivo, eu sofri com algumas lesões, tinha questão de viagens, aí se assemelha muito com a realidade do esporte amador aqui em Santa Maria. Para participar de competições, a gente tinha que fazer várias iniciativas, o tradicional risoto, a rifa, enfim. Então foram algumas coisas que eu senti na pele também e que me ajudaram também no contato com algumas fontes, de entender a vivência delas quando eu falava sobre jornalismo esportivo. Isso. Tu é daqui de Santa Maria ou tu não é natural de Santa Maria? Não, eu nasci em Santiago. Santiago. Exatamente. Depois que tu viesse para cá. Na verdade, não. Eu sou filha de militar, então eu morei em várias cidades. Sim. No Rio Grande do Sul e no Brasil. Até, curiosamente, quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu não entrei aqui em Santa Maria. Eu morava no Espírito Santo. Aí depois tu viesse para cá. Exatamente. Entrei na UFES, em Vitória. Aí, como meu pai foi transferido para o Rio Grande do Sul novamente, eu fiz transferência para a UFSM. Aí me formei aqui em Santa Maria. Mas não sou natural de Santa Maria. Bom, mas tu teve essa grande vantagem de ter uma visão geral, né, de que cada localidade tem a sua característica própria para o desenvolvimento do esporte, né? Deu para te acompanhar bem de perto isso, dificuldades maiores de um lado, menores de outro. Nessa tua caminhada aí, onde é que tu viu que havia maior investimento, digamos assim, na base do esporte? Ou em nenhum tu encontrou? O Brasil é complicado isso aí, né? Sim, a gente não pode negar que o carro-chefe, quem manda, principalmente nos patrocínios e também na visibilidade, seja na TV, no rádio e agora nas plataformas de streaming, é o futebol. Segue sendo futebol, não tem jeito. Quando eu morei no Espírito Santo e eu entrei na faculdade, comecei a enxergar como era a vivência do jornalismo esportivo, lá quem mandava era o futebol. E no Espírito Santo, curiosamente, não há um clube de futebol tão renomado assim. As pessoas que moram lá, ou elas torcem para times de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro. O time da casa acaba sendo a segunda opção. Segunda ou até terceira opção. Curiosamente, teve um fato que me marcou muito na época, que tinha o campeonato capixaba lá, como se fosse o gauchão daqui. Claro. E quando a equipe da cidade, que meus pais moravam, ganhou, eles foram na afiliada, né, falaram sobre, e eles pediram investimento e visibilidade, que os estádios não lotavam, que as pessoas quase não conheciam, não sabiam que tinha um time na cidade e que preferiam torcer para times de fora, pedindo que dessem apoio para o time da casa. Tiveram que fazer uma campanha. Tiveram que fazer uma campanha. Então, por mais que o futebol seja carro-chefe, o futebol do interior, e aí é uma realidade também aqui, né, Tesses, no Rio Grande do Sul, pede por visibilidade. A gente tem visto uma melhora, os times do interior têm conquistado mais visibilidade, até um pouco mais de patrocínio, o que é muito legal, mas ainda está longe de chegar perto dos grandes clubes aqui do estado. O evento Olimpíada, tu acha que ajuda bastante as crianças despertarem para a prática esportiva? Sim, um exemplo muito claro que ficou foi da Raíssa Leal, né? No skate, ela é muito jovem, 13, 14 anos, as pessoas... Tem uma legião agora de seguidoras, né? A quantidade de crianças que entraram para o mundo do skate, né? Elas viram numa menina, uma criança, né? Ela ainda é uma criança, ela é muito jovem. Nossa, ela é uma criança, ela é muito jovem, ela já participa de uma Olimpíada, ela foi medalha de prata. Então, nossa, então eu muito jovem, eu também posso chegar lá, naquele patamar, eu não preciso ser adulto para chegar numa competição de grande porte, de visibilidade mundial, que é as Olimpíadas. Então, acredito que sim, as Olimpíadas são muito bacanas para despertar nas crianças e nos pré-adolescentes a prática do esporte. Não necessariamente que tu se torne um atleta profissional. Um medalhista, né? Exato, mas que tu desperte para uma prática esportiva e que não seja somente o futebol. O futebol é muito legal, mas existem um leque de competições, de esportes,
muito legal e que tu pode experimentar e ver qual tu gosta mais e praticar. Eu te faço essa pergunta pela tua experiência. A gente vê aí nesse despertar, digamos, dessas crianças nessa Olimpíada, realmente tu tem toda a razão. Sim. E aí o nosso sistema de ensino, né, nossos órgãos públicos deveriam fazer um maior investimento nas escolas, na base, né? O que nos falta é esse trabalho de base. Se nós tivéssemos um trabalho de escolas, quanta matéria-prima nós temos aí, né? Sim, quantas joias a ser lapidadas nós temos por aí. Aparece como essa menina assim de uma hora para outra, mas por um esforço próprio, sem um maior investimento. Tu vê um investimento depois de uma certa idade, por exemplo, o Exército está fazendo no atletismo, em outros esportes, mas depois de uma certa idade. No início, a história, eu tenho, inclusive, conversado com algum desses atletas, o início eles têm que fazer, o início de uma escola em locais totalmente despreparados para a prática do esporte, acabam fazendo treinamento com latão de tinta, com Sim. isso, com aquilo, e não tem a base na escola, né? Se tivesse a base na escola, quantas joias nós teríamos no nosso esporte, né, Maju? Teríamos muito mais joias, né? E é isso que falta, eu sinto muito que falta esse trabalho de base, desde criança, sabe? Esse investimento. Algumas coisas melhoraram muito nos últimos anos, porém tem um caminho longo a ser percorrido ainda, porque muito dos patrocínios eles acabam surgindo quando o atleta já alcançou determinada visibilidade, sabe? Quando ele ganha alguma competição ou ele aparece na mídia de alguma forma e aí algumas empresas entram em contato para patrocinar, mas buscando a visibilidade através do atleta, sabe? São muito raros os casos de marcas ou até empresas aqui da cidade mesmo que patrocinem pequenos atletas, digamos assim, as crianças, sabe? Isso é muito raro. No crescimento, né? Sim, que acompanhem, porque às vezes a criança tem um certo potencial, por exemplo, já participa de alguma escolinha, é visível que tem aquele potencial, mas a gente não pode negar que precisa de investimento, precisa de dinheiro, às vezes para participar de alguma competição, de alguma seletiva, da tradicional peneira, né? E às vezes os pais, eles trabalham, só que eles não têm condições de arcar com essas despesas, por mais que eles vejam que pode ser um investimento. Existem muitos pais que se desdobram, têm 3 empregos, pedem ajuda para familiares para poder investir no futuro dos filhos, só que não é sempre. Às vezes até com agora o impulsionamento pela pandemia, eles precisam priorizar as contas de casa, né? Precisam comer, precisam pagar as contas. Então, esse tipo de investimento fica para segundo, terceiro plano. E aí o futuro daquela criança. Talvez se tivesse um investimento maior de alguma empresa de grande porte, ou não só de grande porte, de médio porte, poderia definir o futuro dessa criança. Mas é algo que a gente não vê, né? Infelizmente, né? Mas se viu, né, em contrapartida, um grande crescimento da participação da mulher, né, no esporte. Sim, cresceu bastante. Ainda tem um caminho a ser percorrido, mas melhorou bastante em relação aos últimos anos. Bom, dentro desse trabalho entra também a tua colaboração no sentido de divulgação, né? Bom, sim. Tem um esporte que chamou a atenção também, que foi o rugby, né, o futebol americano, né? Através da universidade, aquele projeto, se acompanharam bastante de perto, né? Sim. Tu trabalhava num projeto na Rádio Universidade. Isso, durante a graduação, eu fiz parte do Radar Esportivo. E vocês divulgaram muito, né, na época? Sim, o futebol americano. Eu fazia parte do Radar Esportivo, um programa que faz parte ainda da grade da Rádio Universidade e da UniFM também. E nós éramos uma equipe de universitários, bolsistas, e que a gente queria muito cobrir competições esportivas, mas dentro das nossas limitações, né? Então, como na época o futebol americano estava numa crescente aqui na cidade, com o time da cidade, os Soldiers, a gente viu uma forma de aliar as duas coisas. A gente podia aprender muito e trabalhar muito, também fazer digamos assim, o nosso currículo, aprender muito sobre transmissões esportivas e ao mesmo tempo ajudar na visibilidade deles, né? Então a gente conseguiu mesclar as duas coisas. Eu acho, inclusive, você tem que ter o mérito que quem eu acho que alavancou muito a visibilidade deles foram vocês, que na realidade nenhum outro órgão de imprensa tinha despertado. Vocês Sim. acabaram despertando nos outros essa situação de
de bom trabalho que estava sendo desenvolvido, né, ali dentro, e eu acho que eles devem muito realmente esse trabalho de vocês aí, hoje a visibilidade que eles têm. Foi muito bacana, até porque como eles treinavam na universidade, nos sábados, o nosso programa era aos sábados de manhã. Então, às vezes a gente saía do nosso programa e via eles treinando, sabe? E a gente tinha um certo contato com alguns atletas e dirigentes, porque muitas vezes nós chamávamos eles para ir para o estúdio da entrevista, né? Era uma forma de dar visibilidade para eles, de conhecer mais sobre o projeto. Então, quando surgiram as competições, a gente começou a pensar, nossa, pode ser uma boa oportunidade aí para a gente, também para eles, sabe? Aí quando eles chegaram no Gigantebol, no Beira-Rio, em 2016, a final do Campeonato Gaúcho, que teve uma visibilidade muito grande, nós conseguimos estar lá. Nós não ficamos somente aqui em Santa Maria, em cidades da região que nós íamos cobrir. Nós conseguimos. Vocês chegaram ao grande evento. Nós chegamos ao grande evento. Foi muito legal porque eles ganharam e a gente pôde estar lá para cobrir, trabalhar. Então foi muito bacana. O que tu acreditas é um esporte assim tão pouco investimento em Santa Maria, esse crescimento tão rápido que teve? Do futebol americano? Acredito que grande parte por influência também externa. Tem grandes competições no exterior relacionadas ao futebol americano, a NFL, né? Despertou. Exatamente. Começaram a surgir de alguns tempos para cá algumas personalidades dentro do futebol americano e que tinham uma certa ligação com o Brasil, iniciou essa visibilidade, alguns órgãos de imprensa também começaram a divulgar mais esses campeonatos americanos e eles começaram a puxar gancho aqui para o Brasil. Tem futebol americano lá, mas tem futebol americano aqui no Brasil? Tem no Rio Grande do Sul? Tem em Santa Maria? E aí começaram a mostrar. E eles também entenderam que não é somente o futebol ou o soccer, né? Sim. Que também pode ser noticiado, pode ser visibilizado. Existem grandes organizações, grandes entidades que estão na luta há muito tempo aí, buscando uma visibilidade, um apoio. E foi muito legal ver que outros órgãos de imprensa, outros meios de comunicação também buscaram o futebol americano, não só os Soldiers, como outros times aqui da região e do estado, para contar história, para investir, para cobrir as competições também, porque agora as competições de futebol americano que devem voltar em 2022, já tem grande parte da imprensa interessada em cobrir. Então mostra já mudou um pouco de... Então mostra que está numa crescente, sabe? Exatamente. Bom, falando em cobrir, eu sei que tu e um grupo de meninas resolveram investir na divulgação com um programa aí, né? Que programa é esse? É o Pódio é Delas, ele faz parte da grade da Rádio Armazém. A Rádio Armazém é uma web rádio, ela é colaborativa, fica na Vila Belga, aqui em Santa Maria. E todo mundo que trabalha na rádio, na verdade, trabalha por amor, que todos nós somos voluntários. Então, o nosso programa ele é semanal, acontece todas as terças, a partir das 21 horas. Nesse momento, nós estamos em período de férias, nós voltamos na primeira semana de março, mas somos eu e mais 5 meninas que nós falamos sobre mulheres no esporte, não somente atletas. Falamos sobre dirigentes, jornalistas, mulheres que estudam também academicamente o esporte. Tem muitos estudos relacionados a mulheres no esporte, a competições esportivas e todo o leque, toda a ligação que tenha entre mulher e esporte, a gente busca contar a história. É uma forma de fazer com que as pessoas conheçam elas, sabe? Porque tem muitas atletas aqui em Santa Maria, jornalistas, mulheres que estudam esporte também, e que muitas vezes a gente não conhece. Eu mesma não conhecia. Eu comecei a conhecer quando eu comecei a entrevistar. Sim. E eu ficava muito surpresa porque elas já estavam na caminhada há muitos anos. Trabalha há muito tempo. Há muito tempo na luta e eu ficava, meu Deus, eu não sabia que você existia, sabe? Então é muito legal porque ao mesmo tempo em que a gente faz o nosso trabalho de divulgar e dar esse espaço para elas contarem a vivência delas e conquistarem visibilidade, a gente também aprende. Então é uma troca. Com certeza. Isso é muito legal. E você e mais quem quiser citar tuas colegas? Somos eu, a Juliana Segala, a Tamara Finardi, a Gabriele Pilon e a Renata Medina. A Renata Medina até trabalha no Inter SM atualmente. Somos nós que temos o programa atualmente. Tínhamos outras meninas, mas como é voluntário, né, tem a correria do dia a dia, enfim. Algumas meninas se mudaram também aqui de Santa Maria. De cidades, quer dizer, né? Acabaram se mudando de cidade. Mas o importante é que o projeto se manteve.
se manteve sim, até por causa da pandemia nos últimos 2 anos. Nós fizemos o programa inteiramente de casa, home office total, a rádio aderiu ao home office. Então, nós enfrentamos diversos desafios em fazer os programas gravados, aprender muito sobre edição, né? Mas foi muito legal e a gente não conseguiu deixar o programa parar. Aconteceu o programa semanalmente, todas as terças. Se manteve sempre. Se manteve sempre, com novas modalidades. 2021 foi muito bacana porque a gente conseguiu entrevistar atletas que tinham relação com esportes olímpicos e paralímpicos. A gente conseguiu falar com algumas mulheres que trabalharam como voluntárias em competições esportivas nas Olimpíadas e Paralimpíadas, porque a gente ouvia muito falar, determinada pessoa foi voluntária na Olimpíada, mas como que é esse voluntariado, sabe? Como funciona? É de graça? Não, tem que pagar, você participa de todas as competições que existem na cidade, como que funciona o dia a dia? Então foi muito legal porque a gente não falou só sobre as modalidades, a gente conseguiu abordar vários assuntos que norteavam Olimpíadas e Paralimpíadas. Então foi um leque muito legal que a gente encontrou e não deixou o programa parar. E agora 2022, talvez a gente volte para os estúdios, então o projeto vai continuar. Legal. Deixa uma mensagem para nós aí, Maju, dessa pandemia que te marcou e que tu espera agora para 2022. Eu espero que 2022 seja um ano mais leve do que 2021 e 2020 foram, que as competições esportivas possam de fato retornar, mas claro, com muito cuidado, que as pessoas, se puderem ir aos estádios ou acompanhar as competições, vão, mas por favor, tomem cuidado, usem máscara, se vacinem, porque isso é muito importante. E claro, eu espero que vocês acompanhem o Pódio é Delas, se quiserem acompanhar nas redes sociais, acompanhem o esporte também, todos os esportes, acompanhem as mulheres no esporte, porque eu acho que a pandemia deixou muito claro aí quem tem grandes patrocínios e consegue se manter num período tão difícil que foi a pandemia, e pessoas que infelizmente tiveram que optar entre o seu sustento, o trabalho e o esporte. Então vamos acompanhar não só o futebol é muito legal, eu também gosto, mas vamos acompanhar outros esportes também e vamos apoiar o esporte que tem aqui em Santa Maria, porque tem muitos atletas e muitas atletas legais e vitoriosas aqui na cidade, e muitas vezes a gente não conhece. Então vamos apoiar um pouquinho o que é de casa, né? É muito legal. Com certeza. Obrigado pela tua presença, tá? Eu que agradeço. Com a gente, o espaço está aí. Vamos continuar divulgando o esporte, né, Maria? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Um abraço para todo mundo da TV Santa Maria. Legal. Estamos indo embora, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.